pessoal, eu sou Marcela Borges e esse é o canal Crescendo em Cristo. A gente está prosseguindo aqui essa série Tempo de Esperança. E aí, o que você está achando dessa série? Tá gostando? Continue participando. Hoje é o episódio número 6 e a gente vai estar falando sobre resposta para as suas dúvidas. Vem comigo! Vamos começar falando primeiro, nunca duvide da palavra de Deus. Sabe por quê? A Bíblia, ela fornece respostas claras para as nossas dúvidas. Não acredite em fábulas, filosofias humanas. Quando você tem uma dúvida, onde você tem buscado respostas? Isso é interessante, porque às vezes as pessoas, elas têm dúvidas, mas elas têm buscado respostas nos lugares errados e acabam entrando em conflitos emocionais. Jesus declarou no livro de João, capítulo 17, versículo 17: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente tem a palavra de Deus como uma bússola que nos orienta, que nos mostra a direção, que nos mostra o caminho. Livro de 1 Pedro 3,15: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual que é a razão da nossa esperança? Por que nós acreditamos no Evangelho, em Cristo, na salvação? Porque nós temos esperança de vida eterna. Deus, como eu falei no episódio anterior, Ele colocou o antegozo da eternidade em nós. Ele colocou a alegria dos céus em nossas vidas. E prosseguindo aqui, a gente percebe no livro de 2 Timóteo 2,15: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Meu querido, você que é salvo em Cristo, você que conheceu a luz, a palavra de Deus, você se converteu, você saiu do mundo, você saiu do pecado e você conheceu a graça salvadora do Senhor, você não tem do que se envergonhar. A graça de Deus quer superabundar na tua vida. O apóstolo falou: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus também. Deus manifestará maravilhas através de você, através do seu testemunho de vida, através da transformação de onde Deus te tirou, o que Deus fez por você e o que Ele ainda vai fazer através de você. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade, e é para anunciar mesmo, é para falar. O Senhor tem palavras de boas novas, o Senhor tem, o Evangelho se chama boas novas, né? Ele traz para as pessoas que estão prisioneiras, cativas, oprimidas, libertação, cura. O Senhor traz para nossas vidas tudo o que a gente precisa, tá na palavra de Deus. Então você não precisa recorrer em outros lugares, você precisa recorrer dentro da palavra de Deus. Então, respostas para suas dúvidas. Conheça o que a Bíblia ensina. Então, para você tirar suas dúvidas, você precisa conhecer os ensinamentos da palavra de Deus. Foi o que a gente falou aqui no início da série, sobre as leis, os princípios, os preceitos de Deus. Guardar, esconder no seu coração para que ninguém tire de você essa verdade e que você ande na verdade da palavra de Deus. 4 princípios que podem ser empregados para descobrir a verdade. Primeiro, abra a Bíblia com a mente aberta, disposto a fazer o que Cristo lhe pedir. Você está disposto? Se o Senhor falar com você, caminhe 2 milhas, né? Dê a outra face. A gente precisa estar disposto a renunciar às nossas vontades, a renunciar à nossa carne, a renunciar ao nosso orgulho, à nossa soberba e deixar com que Cristo Ele opere em nossas vidas. Você que está chegando para Deus, você precisa chegar com bastante humildade diante do Senhor para que Ele lhe mostre o caminho, porque é totalmente na contramão desse mundo. João capítulo 7, versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, quando nós queremos, queridos, fazer a vontade de Deus, nós começamos a discernir as coisas de Deus. Nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais. O segundo aqui: peça que Deus envie o Espírito Santo à sua mente, a fim de lhe revelar a verdade. Mateus 7,7: peçam-lhes e lhes será dado. João 16,13. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou abrir aqui no livro de João 16,13. Com o auxílio e a ajuda do Espírito Santo, nós temos o entendimento da palavra de Deus. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus em profundidade. E quando nós conhecemos, nós tiramos todas as dúvidas na própria palavra de Deus. Então, vamos lá, João 16,13. Você que está acompanhando comigo aí, está escrito assim: João 16,13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade,
ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então mostra que o Espírito Santo, ele revela também ao nosso coração a boa, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ele nos mostra as coisas acerca de Deus, do reino de Deus. Então o terceiro aqui agora: compare todas as passagens relevantes sobre o mesmo assunto. Foi o que eu falei, né? 1 Coríntios 2:13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, dessa forma, você conferindo coisas espirituais com as espirituais, você vai encontrar respostas para as suas dúvidas. Haja, e o quarto, né, passo aqui, haja de acordo com a palavra de Deus. Vamos ler também João 12:35. Então, aquilo que for de acordo com a palavra de Deus, você não precisa ter medo. Vamos lá, João 12:35, está escrito assim. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, a Bíblia diz que lâmpada para nossos pés é a palavra de Deus. A palavra do Senhor ilumina o nosso caminho. Então, se você quer saber se você está indo para o céu, se você está no caminho certo, se você está sendo santificado na verdade da palavra de Deus, você precisa da luz da palavra de Deus. Você precisa de conhecimento da palavra de Deus. Porque aquele que está em trevas, ele não sabe para onde ele está indo. Mas o Senhor, ele já nos deu a salvação, a luz da palavra dele. Para a gente concluir aqui respostas para as nossas dúvidas, você pode ter dúvidas, gente, mas Deus tem as respostas para as nossas vidas. Nós vamos fechar aqui lendo Romanos capítulo 14 e o versículo 5. Então não é problema eu ter dúvida, ter dificuldade de entender determinado assunto da Bíblia. Tem assuntos mais complexos mesmo, né? Mas a gente precisa buscar entender, porque não é, o Espírito Santo, ele revela para nós. Não é tão difícil assim quanto você pensa. Basta a gente ter um pouquinho de força de vontade também. Romanos 14, versículo 5 diz assim: alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, olha só, a gente precisa ter esse critério crítico, né? Saber avaliar situações e ter esse critério de a gente ter bem definido o nosso posicionamento diante de Deus, para a gente nos posicionar a nossa fé e vivermos de fé em glória em glória. Esse foi então o nosso capítulo 6, falando aí de como nós vamos ter respostas para as nossas dúvidas, como é que a gente vai sanar essas dúvidas. Que o Senhor continue falando no seu coração, né? Você pode duvidar de várias coisas, questionar muita coisa, mas não duvide de Deus, não duvide daquilo que Deus tem para você. Se há alguma dúvida ainda, busque resposta dentro da palavra de Deus, porque Deus tem respostas para sua vida também. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até aqui, e eu vou falar aqui que no próximo episódio, que será o episódio número 7, nós vamos falar de tempo de renovação. Não perde não, porque Deus tem uma palavra para você. Você que quer curtir os nossos vídeos, já gostou do vídeo? Deixa o joinha aí, ó. Curte muito nossos vídeos, se inscreva no canal, você que é novo, participe. Aqui eu finalizo a minha participação hoje. Até o próximo vídeo, gente. Esse foi mais um Crescendo em Cristo. Tchau!